Meus amados irmãos, desde o dia em que o pecado entrou na história da vida humana, o sofrimento passou a fazer parte também. Desde aquele momento em que Eva e também Adão resolveram comer daquele fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o pecado chegou na realidade da vida humana, e como uma das grandes consequências da realidade do pecado é o sofrimento. Se os irmãos prestarem atenção, hão de perceber ou lembrar que o sofrimento acompanha a vida do ser humano desde a hora que ele nasce. Até o bebê, o nascimento de um bebê se constitui em um sofrimento para ele. Não é uma dor somente para a mãe, não é apenas a questão da dor do parto, mas a criança, ao nascer, o bebê, ele é tirado repentinamente, sem pedir, sem desejar. Ele é tirado repentinamente daquele convívio, daquele local, daquele contexto em que ele vivia, e ele se sentia guardado, seguro, protegido, em um ambiente especialmente preparado somente para ele, o útero materno. Mas ao nascer, tudo muda. Ele tem que se deparar com um ambiente novo, com sons novos, diferentes. Ele é forçado de alguma forma a chorar pela primeira vez na vida. A criança, ao nascer, ela já experimenta algum tipo de sofrimento. E aí o desenvolvimento da vida humana, o desenvolvimento é marcado exatamente por vários tipos de sofrimento. Cada fase da vida tem os seus momentos de grande luta e de grande tribulação. Acredito que, ao perguntar quem nunca sofreu nesta vida, é uma pergunta que não se faz necessária. O pastor Hernandes Dias Lopes, em uma das suas pregações, ele chegou a dizer que a crise, ou que o sofrimento, é uma das questões mais democráticas que existem no mundo. Por quê? Porque, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o sofrimento ou a crise, a luta, as tribulações da vida é democrática porque ela alcança ricos e pobres, intelectuais e analfabetos, pretos e brancos, quem não é crente, mas quem também é crente, quem não tem vida com Deus, quem não conhece ao Senhor, quem não se relaciona com Deus de forma nenhuma. O sofrimento está presente, mas a luta, o sofrimento também está presente na vida daquele que é servo do Senhor. Quem disse que viver uma vida de dedicação a Deus livra a pessoa de um sofrimento? Quantos exemplos nós temos nas Sagradas Escrituras de homens e mulheres que viveram uma vida realmente piedosa na presença do Senhor e foram marcados por grandes tribulações na vida. Jó é um desses exemplos muito claros para a gente. A palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem realmente de Deus. São palavras do próprio Senhor, um homem que temia o Senhor, que se desviava do mal. Mas a gente sabe, segundo a própria palavra do Senhor, quantas lutas aquele homem teve que enfrentar na vida. Crente também passa por tribulações. Sim, o pastor Hernandes Dias Lopes então está correto quando ele diz que o sofrimento então é uma das questões mais democráticas que existe na face da terra. Está presente na vida de todo mundo.
Ele chega a dizer também que o sofrimento muitas vezes vem de uma forma muito repentina, vem de súbito na vida do homem, na vida da mulher. A ideia de que você está hoje aqui, na igreja, louvando a Deus, adorando ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de Deus sobre a sua vida, desfrutando de alegria, de comunhão e de paz, mas ao sair da igreja, nenhum de nós está isento de ser pego repentinamente, inesperadamente, por uma luta muito grande na vida. A luta, a dor, a tribulação pode estar esperando a gente tão quanto esse culto termina, ou talvez até mesmo antes do término dele. Acredito que praticamente todos nós já tivemos a experiência de estar vivendo um momento bom, alegre, sorridente, e alguém liga, o telefonema acontece, e aquele telefonema muda completamente, ou mudou completamente aquele momento de alegria que a gente estava. A dor chega, a luta se instala na presença, na vida de cada um de nós. Acredito que você já passou por isso. Eu já passei por situações assim. O texto sagrado, então, fala sobre lutas, sobre problemas, sobre tribulações que a gente passa na vida. Mas além de falar sobre tribulações, o texto sagrado vai pontuar uma luta que somente um crente verdadeiro tem. Ninguém mais tem. Somente aquele que realmente nasceu de novo. É a luta interna para viver uma vida de santidade a Deus por causa do pecado que ainda habita no crente. Essa luta, essa batalha, quem não teme a Deus não passa. A palavra do Senhor nos mostra que quando o homem nasce de novo, ou seja, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É uma nova vida, é uma nova criação que Deus fez. Mas ao fazer essa nova criação, a gente percebe que a gente ainda continua com a velha natureza, o homem mau, a natureza pecaminosa que está presente nas nossas vidas. E a partir daí se instaura uma guerra, uma luta, uma batalha muito grande, porque o crente verdadeiro, ele quer servir a Deus, amar a Deus, viver para Deus esse mundo em fidelidade e santidade, mas ao mesmo tempo ele percebe que dentro dele surge uma guerra muito grande, fazendo com que ele pratique aquilo que Deus não quer na vida, e isso choca com essa nova vida que ele tem. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 7 de Romanos, ele está falando exatamente sobre essa batalha ferrenha que ele vive. Ele chega a dizer: olha, eu quero fazer o bem, eu desejo praticar o bem, mas quando eu percebo, eu estou fazendo o mal que não gostaria de ter feito. Você já viveu isso? Expressar o desejo profundo do coração de servir a Deus, de praticar a vida de Deus na sua vida, mas quando você menos imagina, você está praticando o pecado, aquilo que Deus não quer que você pratique. E aí se instaura uma luta, uma batalha muito grande. De fato, meus queridos irmãos, o sofrimento, tanto em relação à prática do pecado, como também em qualquer outro tipo de sofrimento que a gente passa, faz parte da vida humana. Eu quero te dizer nessa noite que nenhum sofrimento que a gente passa é sem propósito. Todo sofrimento, tudo que a gente já passou, e toda e qualquer luta, crise ou sofrimento que a gente há de passar na vida, tem um propósito. Deus está no controle absoluto de todas as lutas que a gente passa na vida.
Exaltado seja o nome do Senhor. Não existe acaso, não existe coincidência, existe um Deus dos céus que está exercendo o controle absoluto sobre todas as coisas. E aqui em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que a gente passa coopera para o nosso bem. Exaltado seja o Senhor. E aqui tem algo que é pedagógico para a gente, que consegue nos ensinar. Porque o apóstolo Paulo ele diz assim: sabemos, ou seja, a gente sabe que toda luta, que tudo que a gente vive, de fato, de verdade, tem um propósito maior. E qual é esse propósito? O versículo de número 29 responde para a gente qual é esse propósito. As lutas que nós enfrentamos na vida, elas estão presentes para que a gente aprenda a viver mais com Deus, crescer em santidade na presença do Senhor, para que a gente possa ficar parecidos com Jesus. Isso significa santidade. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Exaltado seja o Senhor. Essa é a razão, a primeira razão que a gente tem para o sofrimento que a gente passa na vida. Deus usa para aperfeiçoar a nossa fé. Deus usa para aprimorar a nossa vida cristã. O sofrimento nunca vem para nos afastar do Senhor, mas para nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém? Mas uma outra verdade que a gente tem nesse texto sagrado é que o cristão, ele jamais enfrenta o sofrimento sozinho. Deus sempre está conosco. Em qualquer momento, em qualquer situação, Deus sempre se faz presente nas nossas vidas. Exaltado seja o nome do Senhor. Vejam, meus queridos irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 26. A palavra do Senhor nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Louvado seja o Senhor. Não estamos sozinhos. Na luta, na dor, na tribulação, no sofrimento, na tentação, não estamos sós. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. A gente não está só. A gente tem sempre a companhia poderosa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós e consegue nos dar a força que a gente precisa para superar toda luta, toda tribulação que a gente enfrenta. E aí existe um outro elemento importante aqui, em que o Espírito Santo atua nas nossas vidas no momento da dor. É a oração. O texto diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O texto sagrado está mostrando qual deve ser o recurso que o crente tem que buscar na hora do sofrimento. Ele tem que orar. Tiago diz: está alguém sofrendo? Faça oração.
Mas como orar na hora da dor? Como orar na hora da luta? O que dizer no momento da tribulação? O que dizer naquele momento em que as nossas palavras praticamente não conseguem sair? Onde a gente apenas geme diante do Senhor? O que dizer em situações e momentos em que as únicas palavras que saem da nossa boca, na verdade, não são da nossa boca, mas são dos nossos olhos, são as lágrimas que regam a terra? O que dizer em situações em que a gente passa lutas tão difíceis na vida, em que a gente não consegue nem mesmo pronunciar nenhuma palavra diante do Senhor? Deus ouve, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos abençoa, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos assiste exatamente nesses momentos de fraqueza. Então, o remédio, a solução, o caminho é: clama ao Senhor, porque o Espírito de Deus há de nos dar forças nesses momentos de tribulação. Amém, meus amados irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Mas há uma outra questão que a gente tem nesse texto também muito importante. Primeiro é que o sofrimento ele nos ensina, ele tem um propósito estabelecido por Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, porque esse sofrimento a gente passa com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. E aí, deixe-me aproveitar e dizer que, embora tenhamos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, é muito importante que nós, como igreja, estejamos juntos uns com os outros para ajudar aos nossos irmãos em Cristo Jesus que também passam por sofrimento. A gente precisa de Deus, mas nós também precisamos uns dos outros. Na dor que eu passo, eu preciso encontrar alguém para me ajudar. Na luta que você enfrenta, você também precisa encontrar alguém para te socorrer. Você tem alguém? Você tem alguém onde você possa buscar ajuda, abrir o seu coração, compartilhar a sua dor? Além de alguém em que você pode dobrar os seus joelhos para orar, que é o nosso Deus e Pai, e temos a ação do Espírito Santo, você tem mais alguém que possa buscar e pedir ajuda? Agora lembrei de mais uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Louvado seja o Senhor. As tribulações nos ensinam, nós não estamos sozinhos nelas, mas em terceiro e último lugar, elas vão passar. Vai passar. Amém? Amém. E aqui não é aquela mensagem que diz assim: respire fundo porque vai passar. Não, realmente vai passar. O versículo de número 18, o apóstolo Paulo fala sobre sofrimentos enormes no tempo presente. Ele diz: eu estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Ele tem a certeza do sofrimento, mas ele tem a certeza de algo maior que o sofrimento. Ele sabe que, por maior que seja a dor hoje, essa dor não se compara com a glória que há de acontecer. Louvado seja o Senhor. E aí, como o sofrimento é realmente algo muito democrático,
O apóstolo Paulo fala do sofrimento até mesmo na própria natureza. As coisas que foram criadas também estão sofrendo. Paulo diz que a ardente expectativa da criação, versículo 19, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 22, ele diz que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Existe uma dor, um sofrimento que foi imposto para a própria criação, por causa do pecado de Adão. Depois no versículo 23, Paulo diz, e não somente ela, mas nós também. Nós que temos as premissas do Espírito também gememos, também sofremos. Mas ele traz essa mensagem para dizer, isso vai passar. Esse sofrimento vai terminar. Quando Paulo diz, na revelação dos filhos de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Exaltado seja o Senhor. E o que é isso, pastor? É um momento glorioso em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar. Ele virá. E quando ele vier, quando ele voltar, toda dor, todo sofrimento que nós, como filhos de Deus, passamos, vivemos, vai passar, vai chegar ao fim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas o Senhor tem refrigério para a gente, não apenas no tempo do fim, não apenas no último dia da nossa vida, ou da volta de Jesus, o dia da volta de Jesus. O dia da volta de Jesus será o dia do refrigério final, do refrigério total, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, não haverá mais luto, nenhum tipo de sofrimento. Nós estaremos eternamente na presença do Senhor. Mas Deus também tem tempos de refrigérios para a gente hoje. Disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meus queridos irmãos? Exaltado seja o Senhor. A luta vem, a tribulação a gente passa, o sofrimento está presente na vida de todos, ele nos ensina, de fato, de verdade, não passamos sozinhos, e um dia vai terminar. Vai terminar. Eu gostaria que você orasse ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus, em função do que você vive, do que você passa, das lutas que você enfrenta, e que você meditasse como você tem encarado cada uma dessas situações, e que você colocasse em oração nesse momento na presença do Senhor todas as tribulações que você tem passado, e que você pudesse confiar em Deus nesse instante, plenamente no Senhor, o Deus da sua vida. Vamos orar. Deus querido, maravilhoso e eterno Senhor, nós te exaltamos, meu Deus, nós te louvamos esse instante, queremos render ao Senhor, meu Pai, honra e glória, louvor e adoração, te agradecer, meu Senhor amado e querido, porque tu és o nosso Deus, o Deus que está conosco em toda e qualquer situação. De fato, meu Pai, a vida humana é marcada pela dor, pelo sofrimento, pela tribulação. Senhor amado, sofremos, Senhor, com as investidas do diabo, com, ó Deus amado, as ações humanas, e também sofremos com a nossa própria natureza pecaminosa. Use de misericórdia para conosco, meu Deus, e diante das nossas fraquezas, diante dos sofrimentos que nós enfrentamos, nos dê a graça, meu Deus querido e santo, de termos a presença marcante, poderosa do Teu Espírito Santo, e que aprendamos, ó Deus, a nos dirigir ao Senhor em oração,
para que através da oração, ó Deus, tenhamos o refrigério do Senhor, o fortalecimento do Senhor para as nossas vidas. Exaltado seja o teu nome. Eu quero orar nesse momento, meu Deus, por aqueles que estão enfrentando situações bem difíceis nesse instante. Pai, seja uma enfermidade, ou seja, algum outro tipo de crise, meu Senhor, na vida. Pai, tenha misericórdia. Põe em tua mão abençoadora, saradora, renovadora, meu Deus, Espírito Santo, sobre a vida do teu filho, da tua filha. Que o Senhor, ó Deus amado, ministre graça do alto, poder do alto, para, ó Deus amado, mudar essa situação, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, queremos te louvar, Senhor, porque nós temos a esperança, como nos diz a tua santa e bendita palavra, de que esta dor, o sofrimento, um dia vai passar. Ele não é eterno nas nossas vidas. O Senhor, sim, tu és eterno, exaltado seja o teu nome, e um dia nós estaremos de fato e de verdade, eternamente, na tua gloriosa presença, meu Pai. Seja o Senhor, meu Deus, engrandecido e exaltado nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.